Seja bem-vindo ao Papo Sem Neura, o podcast onde descomplicamos temas sobre neurociências, saúde e qualidade de vida, de uma forma leve, objetiva e informativa. Aqui você encontra conhecimento para o dia a dia, sem enrolação. Hoje nós vamos falar sobre um tema que literalmente afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, a dor lombar. Para vocês terem uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população global terá pelo menos um episódio de dor lombar ao longo da vida. No Brasil, a lombalgia é uma das principais causas de afastamento do trabalho, representando um grande impacto na saúde pública e também na qualidade de vida. Para nos ajudar a entender melhor esse problema e as suas possíveis soluções, nós trouxemos o Dr. Bruno, que é neurocirurgião especialista em coluna. Ele é especialista pelo CHU de Bordeaux, na França, mestre e também doutorando em patologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e também preceptor na área de coluna nas residências de neurocirurgia do Ernesto Dornelles e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele vai compartilhar sua expertise e também tirar dúvidas sobre como prevenir, tratar e também lidar com a dor lombar. Então, preparem-se para um bate-papo cheio de informação, dicas práticas e, claro, sem neura. Bruno, muito bem-vindo. Ficamos muito felizes que você aceitou nosso convite. Obrigado pelo convite, vocês, Carol e Manu. Então, vou começar te fazendo a primeira pergunta, tá? A gente tem visto que a lombalgia, né, que é a dor nessa parte mais baixa da coluna, vem aumentando ao longo dos últimos anos. Mas antes da gente falar assim, por que vem aumentando essa questão da dor lombar, a gente queria entender por que a coluna lombar é a parte que gera mais dores. Pois é uma ótima pergunta, Carol. Você sabe que antes de te responder o porquê, a dor lombar é a segunda causa mais importante que leva as pessoas ao médico, procurar uma assistência médica, né? Perde só das infecções virais e gripes e resfriados, né? Então, tem aquela estatística clássica que a gente sempre aprende na residência de que 80% das pessoas vão ter um episódio de crise de dor lombar ao longo da sua vida. E imagina, né? De cada 10 pessoas, 8 vão sofrer disso. Por que a lombar, né? A cervical a gente tem também muita cervicalgia, dorsal, a torácica também muita. Mas a lombar eu acho que por serem estruturas maiores, vértebras maiores que têm que absorver mais carga, que estão vulneráveis a mais impactos. E você imagina que a coluna não é um órgão compacto, né? Então são vários ossos, músculos, ligamentos, nervos, saco dural. Então tudo isso em movimento contínuo e dependendo de posições específicas para que a gente consiga manter o nosso alinhamento, para que a gente possa caminhar, enfim. Então tem muito ponto que pode dar problema, né? Então problema no músculo, no disco, no nervo, então eu acho que por isso que é tão comum. E isso é uma coisa que é bem como tu falou, né? Tem tanta estrutura que aí vão ter várias causas. Mas o que vocês veem mais, assim, qual que é a principal causa de dor lombar, assim, no consultório? Sabe que, Manu, a causa mais comum, as causas mais comuns são aquelas relacionadas com o mau uso ou uso excessivo, assim, sabe? Então, movimento repetitivo, esforço físico mal feito ou sem o preparo adequado, postura, pequenos traumas, né? São as causas mais comuns. E de todas as lombalgias, metade delas vão se resolver justamente por terem essas causas mais normais, assim, do dia a dia. 50% se resolve sozinho ali, com repouso, um analgésico simples, em até uma semana. E as lombalgias que persistem, essas sim que devem ser investigadas mais para frente. Mas a maioria são lombalgias que vão se resolver simples, porque são causas simples também. Se passou de uma semana, já seria um momento adequado de procurar um especialista em coluna? Na verdade, assim, a epidemiologia da coisa é mais ou menos assim. 50% melhora em até uma semana com medidas simples.
e 90% vai melhorar em até 8 semanas, em até 2 meses vai se resolver com repouso, com um anti-inflamatório, com um relaxante muscular. Depois de 6 meses de lombalgia, ou seja, uma lombalgia crônica, isso vai acontecer em apenas 5% dos casos. E aí esses casos, sim, com certeza devem ser investigados. E os casos antes disso vão ser investigados se apresentarem algum que a gente chama de red flags, né? Os sinais de alerta. Assim. Então, se o paciente tem uma perda de movimento, ou o paciente tem uma febre, ou o paciente tem uma alteração de sensibilidade, aí isso deve ser investigado mais precocemente. Mas a maioria vai se resolver espontaneamente ou com terapêuticas mínimas. Assim, até para as pessoas saberem quando que elas têm que procurar, quais desses red flags, enfim, que são esses alertas. Tu já falasse do sintoma da sensibilidade, já falasse um pouquinho do sintoma também de dor, mas o que mais que as pessoas... eu tenho que ir no médico e quem que eu tenho que procurar? Porque às vezes as pessoas ficam perdidas, tem médico de tudo, né? Daí elas vão pra onde? Pra onde que eu tenho que ir? Sim. A lombalgia é uma coisa muito genérica, assim, né? Igual dor de cabeça, assim, né? Eu acho que o principal sintoma que a gente já levanta um pouco a orelha, assim, seria uma lombalgia que irradia para a perna, né? A dor, a lombociatalgia ou a lombalgia associada com uma compressão de nervo, que é aquela dor que desce pela nádega, vem descendo pela lateral da coxa, às vezes vai até a panturrilha, às vezes até a sola do pé, a lateral do pé. Essa merece ser investigada. A gente costuma fazer um paralelo assim. Cefaleia é uma coisa genérica. Agora, uma hemicrânia com aura já é né, a gente já nos leva a algum diagnóstico. A mesma coisa a lombalgia. Lombalgia pode ser dor muscular, pode ser reumatismo, pode ser mau jeito, pode ser um monte de coisa. Mas a lombalgia que desce por um lado da perna já merece uma investigação mais aprofundada, porque provavelmente está envolvendo questões neurológicas ali, né? Outros red flags, perdas de movimento, então aquela dor lombar que o paciente começa a arrastar o pé, não tem força para fazer esse movimento assim do pé, dor lombar associada com febre, com prostração, dor lombar associada com sintomas na região do períneo, por exemplo, amortecimento na região ali do períneo, queixas de esfíncter, então tá retendo urina ou perdendo urina na calça. Isso já são emergências assim que têm que ser investigadas e tratadas logo. Acho que essas são as mais comuns. Tem várias outras assim, mas essas que não são lombalgias puras têm que ser investigadas. São as mais importantes. E, Bruno, eu vejo muito no consultório, assim, que isso que eu não trabalho especificamente com coluna, né? Trabalho muito pouco, na verdade. E acho que tu, trabalhando exclusivamente com coluna, vai saber nos responder melhor. Uhum. Tu não tem a sensação que cada vez vem aumentando mais as queixas de lombalgia? A população está envelhecendo, né? Então, a gente, proporcionalmente, está ficando mais velho. Então, eu acho que um pouco por conta disso, um pouco talvez porque tem melhorado o acesso do paciente, né, ao sistema de saúde, um pouco pela melhoria dos métodos diagnósticos, então a gente consegue, né, fazer exames mais aprofundados, sim, detectar alterações. Então, acho que sim, mas não sei se a lombalgia por si só está aumentando. Sim. Acho que a gente tem feito mais diagnóstico, sim, e tem tratado mais, felizmente. Dentre os médicos que atuam na coluna, que vão lá e vão ajudar o paciente, quem que são esses médicos? Quem que são os especialistas em coluna? Os especialistas de coluna principais são os neurocirurgiões e os ortopedistas. Isso não tem a especialidade certa ou errada. Existem neurocirurgiões que operam coluna muito bem, ortopedistas que são especialistas em coluna, e é importante isso, né, atentar para a formação do profissional, né, ou que seja um especialista, ou que, né, tenha a área de atuação. Hoje em dia a medicina está muito fragmentada, né? Tem o neurocirurgião especialista só no aneurisma, tem o outro que é só no nervo periférico, e tem especialistas de coluna que são com atuação exclusiva como eu, ou que fazem outras coisas também, mas que são bons cirurgiões e podem perfeitamente tratar. Ortopedista, a mesma coisa.
Além disso, existem doenças específicas da coluna que têm especialistas específicos. Por exemplo, se a tua dor nas costas é por conta de uma espondilite anquilosante ou uma artrite reumatoide, é importante que você seja acompanhado por um reumatologista. Se, por exemplo, você tem algum déficit, alguma questão física envolvida, uma perda de movimento, é legal a gente ter o olhar de um fisiatra que acompanhe. Se a tua dor o fisioterapeuta sempre, eu acho que independente da causa, o fisioterapeuta é um aliado muito importante do médico. Quem mais? Enfim, mas eu acho que assim, quem procura um ortopedista ou um neurocirurgião que seja especialista em coluna, e daí, de acordo com a investigação, a gente vai saber encaminhar para qual profissional. Perfeito. Eu até ia falar, porque as pessoas não conhecem os fisiatras, né? Eu acho as pessoas não têm essa noção. O fisiatra, ele é um médico, ele tem essa especialidade e ele ajuda muito. Então, tem algumas coisas, principalmente mecânicas, assim, que eles podem ajudar. Sim. Então, é um acompanhamento multidisciplinar, como todas as outras doenças que a gente falou até agora, né? Totalmente. A gente precisa... Você falou a palavra, é multidisciplinar. É multidisciplinar. Tem especialistas em dor. Hoje em dia, a medicina da dor nos ajuda muito no manejo clínico, medicamentoso e até invasivo, enfim, bloqueios e bombas e neuroestimuladores, quando se tem indicação disso, né? Enfim, tem que ter aquela visão de todo mundo, eu acho. E acho que isso é a base do tratamento, né? Da dor lombar. Assim, a gente não está falando de uma causa específica, mas aquela lombalgia mais musculoesquelética, né? Sem alguma doença bem associada. Acho que a base do tratamento é multidisciplinar. A gente pega muitos pacientes que, por exemplo, têm aquela dor muscular que é uma fibromialgia ou é uma coisa que não é do dia a dia do cirurgião, né? A gente, às vezes, o neurocirurgião, o ortopedista, a gente não, isso aqui não é cirúrgico, então... E é legal, de repente, ouvir um reumatologista, um fisiatra, um médico de dor, de repente até um psiquiatra que vai tratar a questão da ansiedade, da tensão. A gente falou um pouco de somatização no nosso episódio de ansiedade, e a coluna é um dos lugares que os pacientes geralmente somatizam bastante, né? Tem. A cervical, talvez um pouco mais que a lombar, sim, mas a gente pega muito a lombalgia tensional também, sabe? Bruno, e falando das doenças, assim, que são neurocirúrgicas, né? O que vem mais no consultório, assim? O que tu vê que são as principais doenças? Quando a lombalgia não é autolimitada e, enfim, existe uma causa orgânica, tecidual, uma lesão ali associada, eu acho que a mais comum é o que a gente chama de DDD, que é a doença degenerativa discal, né? Ou a sigla em inglês é igual, Degenerative Disc Disease, que é vamos dizer, a desidratação e toda a cascata de desgaste que acontece no disco, que faz parte do processo do envelhecimento normal, né? Não é apesar do nome, não é uma doença, assim, é um negócio que todo mundo... Né? Se fizer uma ressonância aos 90 anos de idade, vai estar desidratado o teu disco mesmo. Mas que, dependendo das pessoas, isso pode ocorrer de maneira mais progressiva, né? Mais rapidamente. E às vezes associada, por exemplo, com uma hérnia ou com um desgaste tão grande que acaba tendo um atrito de osso com osso. Então, essas doenças degenerativas do disco, que é um espectro de várias apresentações, mas eu acho que são as causas mais comuns. Aí, fora as doenças degenerativas, a gente tem aquelas que são as menos comuns, por exemplo, doenças traumáticas, uma fratura, um desalinhamento, deformidades, por exemplo, uma escoliose, uma hipercifose, doenças inflamatórias, reumáticas, tipo, como a gente falou, uma espondilite, uma artrite reumatoide, enfim. Causas oncológicas, um tumor ósseo, uma metástase óssea. E causas infecciosas, não é tão comum, mas um abscesso, uma espondilodicite, né? Mas eu acho que a causa principal, assim, se a gente colocar... em porcentagens ali, a doença degenerativa do disco, a artrose facetária, essas coisas degenerativas são
as principais lesões que a gente vai encontrar. E para quem está nos escutando ou nos assistindo, teria como tu explicar, assim, de uma forma bem simples, o que é o disco vertebral? O disco, assim, grosseiramente, ele é uma bolacha, né, de cartilagem que vai separar uma vértebra da outra. Faz o contato de um osso com o outro. E o disco, por ser uma cartilagem que tem uma moldura um pouquinho mais fibrosa por fora, mas um núcleo mais mole, mais fofo por dentro, o disco vai ser responsável por absorver os impactos, quando você, por exemplo, vai fazer uma corrida ou vai dar um salto, um pulo. E ele também vai absorver carga, quando você vai se abaixar, quando você vai pegar um peso ou vai colocar uma mochila nas costas, ele serve também como impacto. Por isso que quem tem doenças de desgaste, de degeneração do disco, vão sentir mais dor quando ficam muito tempo em pé ou quando vão se abaixar para pegar alguma coisa, porque o disco provavelmente não está na função normal dele, que é absorver e distribuir os impactos ali. E antes tu falou pra gente que tem algumas pessoas que vão ter essa degeneração mais cedo na vida, né? Que é uma degeneração normal da idade, mas algumas pessoas vão desenvolver isso antes. Então essas pessoas, elas têm algum fator de risco? A doença degenerativa do disco, ela tem fatores genéticos, congênitos, e fatores ambientais que a gente fala, né? Então, o fator genético, algumas pessoas vão ter ali, por conta do colágeno ali da cartilagem, uma degeneração mais precoce. Da mesma maneira que tem gente que vai ficar com o cabelo branco mais jovem, que vai ficar careca mais jovem, tem gente que vai ter o desgaste no disco mais jovem, uma predisposição de cada um. Às vezes a gente pega adolescentes ali com hérnia de disco, que nunca pegaram peso e tem hérnia. Por quê? Porque tem um fator genético importante. Mas existe também o fator ambiental, que é aquele paciente que pega mais peso, que a coluna sofre mais impacto, que usa mais excessivamente a coluna, vai estar mais vulnerável a fazer lesões, né? Um jogador de futebol tem chance de ter mais problema de coluna do que quem fica no escritório, né? De maneira, né, geral, assim. Existem os fatores de risco ali, né? Então, o tabagismo seria um fator importante de risco, porque o cigarro, ele impede que... A cartilagem, o disco, ele é uma estrutura que não tem vaso sanguíneo dentro, né? Então, toda a nutrição do disco é feita do contato dele com o osso. O cigarro, ele vai estragar aqueles vasinhos pequenininhos que ficam ali na extremidade dos ossos, né? Vai fazer aquela aterosclerose. E aí começa a ter menos nutrição para o disco vai se ressecando. Então tem alguns fatores de risco, como o cigarro, como o trabalho com carga excessiva, e tem a questão genética. Então acho que junta tudo. Tem que carregar os nenês também. Dói. Impressionante como dói. Mas essa é uma pergunta que os pacientes me fazem muito, assim, mulheres, assim, jovens. Eu posso engravidar? Eu já tive hérnia de disco, né? Eu já posso engravidar? E o que eu falo, assim, que normalmente na gestação, apesar de toda a barriga ali do centro de gravidade vir para frente e a gente exigir mais, né, biomecanicamente da coluna, a gestação por questões hormonais, a mulher, a natureza prepara a mulher para ter aquilo ali e as gestantes sentem menos dor nas costas. O problema é depois que o neném sai, os hormônios voltam pro normal e tem que carregar o neném. Quanto maior, mais pesado. Pois é, e daí é colo e mamar e aí o bicho pega. Sabe que até uma história que aconteceu comigo, eu jogava vôlei, né? E aí a gente competia e tal, ia pro interior, enfim. E aí, nosso treino, ele era diferente. Aquela coisa que ninguém deveria fazer. A gente colocava peso nas pernas para depois, quando tirasse o peso, a gente pulasse mais alto. E aí, quando lá pelos, 20 e poucos anos, eu tive uma crise de lombalgia. Mas travei completamente. Entrou nos 80% ali que... Exatamente. E sabe como é que foi? Porque daí eu fiquei um ano parada, sem jogar. E aí, na época da residência, o pessoal falou, vamos jogar um vôlei todo mundo, vôlei de praia. Vamos, que legal, vamos jogar. Saí do jogo, deu, 12 horas, não me mexia.
E aí que eu fui ver, eu já tinha um grau de degeneração de disco, principalmente em lombosacra. E eu tenho certeza, provavelmente é porque eu fazia tudo errado quando eu treinava vôlei. Então tem isso, né? As pessoas, às vezes, principalmente atividade física, se tu não tem uma orientação adequada, ou às vezes, eu quero fazer porque vai melhorar, porque não sei o quê, a gente faz errado e depois acaba... tendo problemas no consequências. futuro. Exatamente, as consequências futuras. Então, com certeza, o Pilates foi o que me salvou, né? Depois a gente vai falar sobre isso, mas foi o Pilates que me salvou, porque senão eu teria travado ali, provavelmente ia demorar muito mais tempo para recuperar. Então, a parcela dos 80% já tá... Eu já tô aqui. Já tá aí. Já tô... Já entrou na estatística ali. Eu não entrei na enxaqueca, mas já entrei na lombalgia. Assim, na enxaqueca, a gente fui a tinha única 2 que terços. escapei. Aí tava eu e a Renata aqui, a Manu foi a única que escapou. que Assim, escapou. eu tinha um colega mais velho que dizia que, quando eu resolvi fazer neurocirurgia, ele falou assim: você nunca vai faltar paciente para ti, porque dor de cabeça e dor nas costas são o que mais tem. são as causas mais comuns, assim, Não, e até para falar, então, como é que é feito o diagnóstico de fato, assim, o que, eu tenho um problema degenerativo, ou eu tenho qualquer outro problema da coluna, como é que eu faço o diagnóstico de fato? Então, mano, os exames mais comuns, a gente normalmente começa com exame radiológico, né, de imagem, então a gente quer ver, né, literalmente ver como é que tá a coluna. Raio-X e tomografias são exames ótimos para ver osso, assim, para ver a conformação das vértebras, se tem alguma fratura, se tem algum desalinhamento, as curvaturas normais, se tem alguma escoliose, alguma cifose excessiva. A ressonância magnética, um exame mais para ver a coisa do tecido mole, né? Para ver o disco, para ver o ciático, para ver a medula, né? Aí, então, normalmente raio-x, tomografia, ressonância magnética são os mais comuns. O padrão ouro hoje é a ressonância magnética. Em casos mais específicos, por exemplo, quando se suspeita lá de uma fratura osteoporótica, alguma coisa, pode-se pedir ali tumores, né? Às vezes a gente faz uma cintilografia, uma densitometria óssea, uma eletroneuromiografia, mas aí são exames que para doenças específicas, né? Sim, mais para complementar. Não é uma mesmo. avaliação geral, assim. Provavelmente, se você for num médico com dor nas costas, ele vai te pedir uma tomografia ou uma ressonância ali. Mas muito importante, né, que a gente sempre precisa correlacionar o exame físico com os achados da ressonância, né? Totalmente, Carol. Isso aí muitos pacientes nos procuram assim, eu fiz ali uma ressonância e tem ali no laudo, tá escrito protrusão, tá escrito artrose, né? E acho que a medicina mais antiga, eles tinham um pouco dessa cultura do terror, assim, né? Tua coluna, você tá com uma coluna de um paciente de 80 anos de idade, se continuar assim, vai pra cadeira de roda, né? É verdade. Felizmente, isso vem mudando, né? E a gente costuma falar para o paciente que o mais importante de tudo é a correlação clínico-radiológica. Então, o que você está sentindo, se isso tem correspondência com o que tá teu achado no exame de imagem. Às vezes a gente vê pacientes que são absolutamente assintomáticos, não sentem nada, não tem dor, e que fazem uma ressonância lá por algum outro motivo e tem lá uma hérnia de disco, e aquilo não significa nada. A gente não vai tratar o exame, não vai operar o exame, vai operar o paciente. E da mesma forma também, às vezes pacientes com muitos sintomas e tem um exame completamente normal ou quase normal. Então é muito importante essa avaliação do médico te examinar, ver se aquilo que você está sentindo tem correspondência no exame físico, tem correspondência no exame de imagem e tratar de acordo com o que você está sentindo. E é toda a hérnia, Bruno, que aparece no exame e que dá sintomas que tem que ser operada? Ou alguns casos podem ser tratados de forma conservadora, né? Ou seja, sem cirurgia? A maioria das hérnias é conservadora, né? A gente vê assim... existem hérnias de disco que são assintomáticas e muitas vezes a gente vai fazer as orientações que a gente costuma fazer para todo mundo. Olha, vai fazer uma atividade física de baixo impacto, vai fazer um pilates, vai fazer uma fisioterapia, toma um relaxante se tiver dor. E tem hérnias de disco que a gente tem que fazer tratamentos um pouco mais agressivos, lançando a mão de um opioide, de um anti-inflamatório, às vezes de uma infiltração. E tem aquelas cirúrgicas, né? Mas
a maioria das hérnias de disco a gente consegue tratar de maneira conservadora. Hoje, uma minoria vai para faca. A minoria. E quem que vai para faca? O que tem que ter para ir para faca? Pois é, existem de novo aqueles red flags que a gente fala, né? Então, um paciente que, por exemplo, tem uma compressão na medula ou que tem um tumor, isso a gente não discute muito. Tem que operar porque isso tem um risco de função, né? Se não operar, pode perder um movimento, pode ter uma atrofia, né? E tem também aqueles pacientes que não melhoram com o tratamento conservador. Então, o paciente está lá 2 meses, fazendo fisioterapia direitinho, tomando a medicação, e a hérnia não está melhorando. Bom, então aí a gente começa a pensar que né, se não é o caso de fazer uma cirurgia para tentar descomprimir aquilo ali, ou estabilizar se tiver alguma instabilidade. Sabe que tu falou uma palavra que me chamou muita atenção, que é a fisioterapia direitinho. Porque tem muitos pacientes que não acreditam na fisioterapia, né? Eles acham que não funciona, mas aí tu vai ver, o tratamento não é feito adequadamente, muitas vezes. Seja por um problema de acesso, né, ao tratamento fisioterápico, porque é difícil até, não falo nem só ao nível do sistema público, mas também ao nível de convênios. Muitas vezes, assim, são muitos pacientes para um único fisioterapeuta, que evidentemente não dá conta, né, de fazer um tratamento mais personalizado, mas quando é bem feito, funciona muito bem. Né? Acho que é uma das maiores aliadas para o tratamento da lombalgia. Eu sou suspeito porque eu tenho uma irmã fisioterapeuta especialista em coisas neurológicas, então para mim fisioterapeuta, não tem como fazer a especialidade de coluna sem ter um fisioterapeuta de confiança para fazer tanto a tua reabilitação num pós-operatório ou pós uma fratura, pós uma lesão, quanto o trabalho de prevenção mesmo, de orientar questões posturais, questões de reforço que precisa ser feito, corrigir os encurtamentos, né, a postura, enfim, então é muito importante. Não, e é importante tanto a fisioterapia, é bem isso, né, a reabilitação, mas a prevenção, porque às vezes o que acontece? Vai lá, reabilita, beleza, para de fazer o exercício. Aí não adianta nada, né? Vamos continuar fazendo um exercício de manutenção para não voltar a ter dor. Exatamente. Né? A gente precisa, eu brinco, a minha professora de Pilates, ela é o máximo. Eu falo para ela assim, abdômen, paravertebral, vamos lá, a gente tem que manter core. É o core que ajuda. E isso é um conceito também que, graças a Deus, tem mudado, né? Antigamente, tem problema de coluna, não pode fazer nada, né? Exatamente. E hoje em dia, o tratamento é você fazer uma reabilitação física mesmo. Então, tem que fazer atividade física, tem que movimentar. A coluna é igual a dobradiça da porta. Ele não pode forçar e quebrar, mas também, se ela ficar parada, ela vai enferrujar. Então, tem que manter um movimento, tem que fortalecer o core, Isso é um conceito que hoje é mais importante do que tomar remédio, é fazer uma atividade física. Não, é exatamente o oposto, né? A inatividade que leva à dor. Não é o contrário, como um conceito mais antigo mesmo. Exatamente. Do repouso absoluto. E ver que a gente tá escutando isso dia após dia aqui, né? A gente bate nessa uma tecla, atrás da outra. Tem que fazer atividade física, É que a gente, eu me incluo, o ser humano, assim, a gente é preguiçoso, né? A gente queria tomar um remedinho ou fazer uma cirurgia e não ter que, né? É chato ir pra academia, é chato ter que fazer reforço e fazer exercício postural, enfim. Mas dá trabalho, né? Tempo, é dinheiro, né? Mas é o tratamento, assim. Tem até um congresso, uma vez eu ouvi um cara que falou um negócio que é o meu mantra, assim, que era um americano, assim, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele falou assim, olha, se você tem, né, um orçamento ali para tratar a lombalgia, invista em uma academia, é melhor você investir esse dinheiro numa academia do que comprando colágeno e glicosamina e condroitina e suplemento, porque a academia tem mais evidência científica de melhora na tua dor e de melhora na tua qualidade de vida do que qualquer outro remédio, né? Inclusive na prevenção de novas lesões, né? Não só no tratamento. Não só. E é o que a Renata falou, né? Não é ruim
né? É difícil, mas Sim, não é ruim. É. Não é ruim, porque depois, que tu faz, tu sai feliz, é impressionante. Tu vai pra academia, tu vai, às vezes, até Endorfinas. mal-humorado, assim, tá, que coisa, mas depois tu chega lá, depois que tu sai, tu tá feliz. Então é isso, não é que seja, não é ruim. Libera endorfina também. Não, exatamente, não é ruim. Bruno, e falando um pouquinho da cirurgia, então. Essas pessoas que precisam ir pra faca, como a gente estava falando. As pessoas têm muito medo, né? Fala em cirurgia na coluna, nossa, tem a sensação que vão sair paraplégicos da mesa. Quais são os riscos reais dessas cirurgias para coluna? A cirurgia de coluna tem o risco normal de qualquer outra cirurgia, de ter uma hemorragia que precise, né, tomar até uma transfusão de sangue, receber uma transfusão de sangue. O risco de uma infecção que precise tomar um antibiótico, alguma reação ali na anestesia. Riscos de qualquer outra cirurgia. Mas principalmente as cirurgias de coluna, elas são cirurgias de grande porte, onde a gente mexe em estruturas neurológicas importantes, nervos, medula, e estruturas ortopédicas que sangram, que a gente, né, que tem que precisam de ter uma estabilidade para funcionarem. Então, por isso a gente sempre deixa a cirurgia como última opção, a gente esgota todos os tratamentos clínicos. Como eu falei, tem algumas situações que a gente não se discute muito, né? Mas se a gente puder evitar a cirurgia, a gente sempre evita. E felizmente hoje, quando a gente indica uma cirurgia, essa área da medicina evoluiu demais, né? Hoje a gente tem procedimentos minimamente invasivos, a gente tem muita coisa a gente consegue fazer percutânea, só com uma agulha, ou uma cânula, ou uma câmerazinha de vídeo. Os próprios implantes, eu tenho uma fratura, eu tenho uma instabilidade, vou ter que colocar um parafuso na coluna. Antigamente, quando eu comecei na residência, assim, os implantes eram de aço inoxidável, a gente fazia amarrias com arame, naqueles hastes de ferro, assim. Hoje em dia é tudo de titânio, baixo perfil, a gente tem muito implante que a gente consegue manter o movimento da articulação. Então isso evoluiu muito também, não é aquela... eu acho que por muito tempo, na história da humanidade, uma doença de coluna, uma fratura de coluna, inevitavelmente significava uma condenação numa cadeira de roda ou numa limitação severa. E hoje em dia isso é cada vez menos comum, né? E o pós-operatório também é muito diferente, né? Primeiro que tem esse conceito de movimentar rapidamente. Uhum. Então, os pacientes voltam rapidamente às suas atividades. Eu lembro quando eu era criança ainda que minha avó operou uma hérnia de disco. Sabe? E eu lembro da cena dela em repouso absoluto por muito tempo. Sim. Sabe? E da hérniazinha, né? Antigamente as pessoas levavam sua hérnia no Levava potinho. sua hérnia no potinho. Meu avô também levou sua hérnia no potinho. Mas é que mudou, sabe né? que alguns pacientes pedem, né? eu vou levar, é meu. É meio mórbido ali, mas... Mas isso é importante mesmo, né? Como mudou, porque antes ficava muito tempo no hospital, em recuperação. Até para as pessoas saberem, assim, geralmente como quanto tempo fica no hospital, quanto tempo? Sabe que tem, dependendo da... tem muita Muito espectro de doença. Você pode ter hérnias pequenas, grandes, com compressão, sem compressão, com estabilidade, sem estabilidade. Mas existem alguns tipos de hérnia de disco que a gente consegue fazer uma cirurgia videoendoscópica e que o paciente é um procedimento ambulatorial. Vai para casa no mesmo dia, não precisa nem ficar internado. Imagina, é uma loucura. Hoje em dia, uma artrodese de coluna, uma descompressão, 4 dias, 5 dias, né? Uma cirurgia grande, tipo uma escoliose, uma semana internado, né? Só para explicar que uma artrodese é quando são necessários quando são necessários parafusos. as hastes e o enxerto ali, né? E a tendência é que depois, saí, fui pra casa, vou lá viver minha vida. Esse paciente, o que ele tem de restrição, assim, em geral? Eu falo para eles assim, o paciente não pode sair na chuva, senão cai raio. Não pode passar em porta de ônibus, em porta de banco. Não, é importante. Nem em aeroporto. Não, brincadeira. Claro, a gente tem que bom senso, né? Tem que respeitar ali as recomendações de pós-operatório de uma ferida grande. Então,
pontos, não vai sair, né, já fazendo esforço para arrebentar ponto, enfim. Mas, como a Carol falou, é reabilitação precoce. Então, a gente quer que esse paciente já comece a fisioterapia o quanto antes e respeite ali as atividades de impacto também, evitar por um tempo, até os tecidos se cicatrizarem minimamente. Mas hoje o que eu mais digo para os pacientes é que assim, o objetivo da cirurgia é te botar para uma vida normal de novo. Então, eu vou poder voltar a jogar bola, vou poder voltar a correr. Olha, o objetivo é que sim, né? Sim, faça. Existem casos, né? Tragédias ali, uma lesão tumoral, uma coisa... Mas a grande maioria das doenças hoje a gente consegue reabilitar plenamente, com certeza. E tu falou antes desses tratamentos minimamente invasivos. Tu poderia citar alguns pra gente, explicar quais que são os mais utilizados? A gente, em doença degenerativa, a gente usa bastante uma arma valiosa assim, para a gente é o bloqueio, né? O bloqueio também existe muitos tipos de bloqueio, não é uma coisa só, existem bloqueios foraminais, bloqueios peridurais, bloqueios facetários, bloqueios musculares, bloqueios químicos com radiofrequência, então tem uma série de indicações para cada um deles, assim. Tá, Bruno, e o que é o bloqueio, assim? Bloqueio é quando a gente vai com uma agulha e injeta uma medicação no ponto do Onde problema. dói. Então, o paciente, por exemplo, tem ali uma protrusão e aquele disco ou aquele bico de papagaio está cutucando o nervo. Eu vou ali e injeto ali um anestésico com um corticoide para aliviar a dor daquele nervo, para desinflamar aquele nervo. Ou o paciente tem ali um estreitamento de canal, que a gente joga também, faz uma peridural para aquilo abraçar ali o saco dural, desinflamar né, aquilo ali. Uma artrose facetária que está inflamada, que eu vou ali com umas agulhinhas e dou uma esfriada naquele processo inflamatório. Então, uma arma que eu uso bastante, assim, acho que quando tem indicação, não é um negócio que dá para usar para todo mundo, mas quando tem indicação, o resultado é muito gratificante, assim, principalmente porque mesmo que você não resolva o problema, mas pelo menos você tem certeza de que você é aquilo ali o problema mesmo, serve até como um teste terapêutico, né? Fiz um bloqueio ali, o paciente melhorou por um tempo, depois voltou, mas tá ali o problema, né? Então a gente, até para conseguir focar no tratamento definitivo depois, eu gosto muito de bloqueio. Quando se tem, por exemplo, uma fratura por osteoporose, a gente hoje em dia consegue fazer injeções de cimento através de uma cânula que vai estabilizar aquela fratura, que vai calcificar aquela vértebra instável ali, né? Vai consolidar aquele negócio, diminuir o atrito ali, melhora bastante a dor. As próprias cirurgias para hérnia de disco hoje, a gente considera que são tratamentos minimamente invasivos ali, de você entrar com uma câmerazinha e tirar aquilo por um acesso, uma cânula de menos de 1 centímetro. Também a gente deixa a cirurgia como última alternativa e dentre as cirurgias, sim, a gente deixa as cirurgias mais agressivas também por último, né? Então sempre uma escadinha assim, onde a gente vai... Cada degrau a gente vai aumentando a invasividade, deixando as mais invasivas para o final. E é legal porque tem muitos remédios também que podem ajudar no controle de dor e justamente atuar em conjunto com essas técnicas, enfim, bloqueio, etc. Nos fala aí um pouquinho dos remédios que a gente pode usar também, porque eu acho que todo mundo... Olha, é difícil, pensa, né? Em cirurgia diretamente, né? Mas não necessariamente, mas eu digo assim, tem muito vozinho, os meus vozinhos todo mundo, ou é pregabalina, amitriptilina, ou gabapentina, e ajudam bastante, né? Ajudam a aliviar a dor. A gente tem aquelas medicações para a fase aguda da dor, né? Então ali fui levantar um peso, deu uma fisgada, né? Tô morrendo de dor. Então ali é analgésico simples, né? A dipirona, o paracetamol, o Dorflex, o relaxante muscular. Para os casos de dor mais intensa ou que não estão melhorando com esses analgésicos mais simples,
às vezes usar um anti-inflamatório, às vezes até um opioide ali, um tramadol, uma codeína nos casos de dor mais intensa. E quando a dor é uma coisa mais crônica, é aquilo que a gente tinha conversado da ajuda do especialista em dor, que daí a gente tem essas alternativas que a gente chama de neuromoduladores, né? Então, que são medicações geralmente da classe de antidepressivos ou anticonvulsivantes, né? Como a pregabalina, a gabapentina, ou a amitriptilina, a duloxetina, vários, né? Então, cada um também com a sua indicação específica, mas que são medicamentos que melhoram, porque é aquela coisa da dor crônica, é aquele ciclo vicioso de dor, gera depressão, que gera mais dor, então essas medicações são para bloquear tentar romper esse ciclo, né? Então, tratamento medicamentoso com certeza é muito importante. E ajuda até a diminuir o uso dos opioides, né? Porque às vezes o que acontece? O paciente tá com tanta dor que ele fica ali, né? Tramadol, daí ele vai, toma uma codeína e assim vai indo. Então a gente acaba usando muito, principalmente em idosos. Eu tô puxando a brasa pro meu assado, é porque os idosos, eles com os opioides às vezes fazem delírio, aí caem, é uma dificuldade. Então às vezes a gente dá uma pregabalina ali em dose baixinha, pronto, passa 15 dias, passa um mês, começa a melhorar. Então ajuda, é bem isso, é tratamento com todo mundo junto, é multidisciplinar, é todo mundo se ajudando. Eu falo pro paciente assim, o opioide é para apagar incêndio, isso né? Aí. Aquela dor aguda e tal, mas não dá para ficar tomando opioide um mês, né? Então, e depois de uma crise de dor, uma crise aguda de lombalgia, quanto tempo depois um paciente que já é habituado a fazer atividades físicas, ele pode retornar? Se o paciente está recuperando, isso é caso a caso, né, Carol? Assim, mas assim, de maneira geral, assim, uma regra que eu uso é a seguinte: se foi uma crise muito feia, que deixou o paciente acamado, que a gente precisou usar remédio forte para conseguir tratar, eu gosto de passar esse paciente antes de voltar para a academia, eu gosto de passar ele com um fisioterapeuta. E aí o fisioterapeuta vai identificar ali o ponto gatilho, Sim. o encurtamento, fazer as correções que precisam ser feitas, fazer a parte de carinho que eu falo, que é a liberação miofascial, o choquinho ali, o calor. E daí o próprio fisioterapeuta ele vai saber melhor do que eu quando esse paciente pode voltar para a academia, porque ele vai estar ali, né, com a mão na massa ali, sabendo a limitação e quais exercícios ele vai poder fazer e quais ele deve evitar. Se é um paciente que não teve uma crise tão feia, que não ficou completamente acamado, que os exames não mostram nenhuma lesão maior, eu peço para ele voltar depois de alguns dias, uma semana, 15 dias, não no mesmo ritmo que ele estava antes. Então, gradativo. Se você faz academia, diminui ali um pouco o peso, diminui um pouco o número de repetições. Se você nada um pouco, uns metros a menos, tenta ir voltando devagarinho, não queira recuperar o tempo perdido de uma vez, porque daí pode ter uma recaída. Exatamente. Aí machuca de novo. Exatamente. Por exemplo, se você teve uma hérnia de disco, ou enfim, tem algum problema, né, uma lesão na coluna, a atividade física de baixo impacto ou atividade física de fortalecimento, ela tem que ser a tua atividade principal. Então, assim, você nunca mais vou poder jogar bola, jogar vôlei, dar uma corrida. Não, a ideia é que a gente te reabilite para poder, mas que isso seja um bônus na tua vida e não a atividade principal, não a pessoa correr 3 vezes por semana e fazer um dia de pilates. Tem que ser o contrário, tem que fazer pilates 3 vezes e daí, né? Sim, correr. Jogar a bolinha de vez em quando, mas a atividade de impacto para quem tem problema de coluna não tem que ser um bônus, não pode ser tem que ter reforço. O reforço principal. Tem que fazer academia, tem que fazer hidroginástica, tem que fazer pilates. O pilates é muito bom, né? É muito pilates bom. É muito bom para durante a gestação ele foi muito eu bom. acho que a filosofia do pilates, né, eles são muito obsessivos com a postura, com o core. É um negócio que foi inventado, né, para a coluna, então eu super indico. E é bom mesmo. Eu fiz bastante tempo.
Hoje em dia não entra mais na agenda, né? Porque é muita atividade, mas... A minha entra, mas daí a Fábio vai olhar pra mim e vai dizer assim, sua mentirosa, tu vem uma vez e falta duas. Mas é isso aí, eu tenho Mas tá lá, tá na agenda. Tá na agenda. Mas tudo bem. Bruno, conta pra gente, tu sempre quis fazer coluna quando começou a neurocirurgia? Sabe que essa história de eu ter ido pra coluna não tem muito glamour, não. Assim, eu era residente da neurocirurgia e eu tinha muita vontade de ficar no serviço onde eu fiz a residência e não tinha nenhum neurocirurgião que fizesse coluna ali. Então, era mais o pessoal da ortopedia. Daí eu falei, olha, eu sou um neuro, de repente um neuro fazendo coluna, Sim. né? Vai ser legal, vai agregar. E aí, desde o meu R2, R3, eu já comecei a me interessar por interesse profissional e acabei me apaixonando e não me arrependo e acho que fui pro lado certo, assim, mas não foi uma paixão à primeira vista, assim, eu fui me apaixonando aos poucos. E tu tem alguma história engraçada pra contar pra gente? Tá aí, Bruno. A gente vai te perguntar da história engraçada, mas antes disso, de onde que tu és? Porque as pessoas vão perguntar do sotaque, né? Eu sou... A família do meu pai é daqui de Porto Alegre, eu tenho família, avó, tios, primos aqui em Porto Alegre, e a família da minha mãe é de Londrina, no Paraná. E aí eu fui criado em Londrina, fiz a faculdade, a residência lá, e daí quando eu vim fazer a especialização em coluna, eu fiquei 1 ano na França e depois vim para Porto Alegre. E aí fui absorvido aqui, mas o sotaque é difícil perder, É difícil perder. Não, e aí ele tava nos contando ali nos bastidores sobre a história dele, que eu achei no mínimo muito curiosa. Não, essa história é um pouco escatológica, mas quando eu vim fazer a minha primeira cirurgia aqui, que eu auxiliei ali, né, no staff do hospital ali, daí eu fui ver o paciente no pós-operatório. E era um senhor, assim, e aí ele, não, eu tô bem, doutor, né, tô tranquilo, dor controlada, já levantei, já caminhei, eu só não fui aos pés ainda. Eu falei, não, mas o senhor não pode ir aos pés, porque foi operado ontem, foi uma cirurgia grande, né? Mas o doutor não pode ir aos pés. E daí começou uma risadinha ali, daí, não, doutor, acho que o senhor não tá entendendo. Eu achava que ir aos pés, porque ir aos pés não se fala sentido, no, né? no Paraná. Eu achei que ele queria se abaixar e ir aos pés, amarrar o sapato, sei lá, mexer no pé. E, na verdade, ir aos pés aqui no Rio Grande do Sul é ir ao banheiro, né? E daí eu acabei sabendo disso De uma involuntariamente. Não, é legal, né? Muito bom. Como a gente fala coisas que a gente nem se dá conta, né? Exatamente. Mas é muito diferente dos lugares. Que legal. E agora a gente vai trazer por último... Vamos pra neuroteca? Vamos. Nosso bloco de livros Indicações. e filmes. Indicações maravilhosas. E, inclusive, ele deu uma indicação, ele tava falando antes, muito boa. Eu lembrei quando a Carol falou, né? Livros relacionados com o tema. Sabe que existem filmes maravilhosos de coluna. Eu não consegui lembrar nenhum de lombalgia especificamente, mas uma parte da nossa atuação é com o lesado medular, né? Sim. E muitos filmes com protagonistas com lesão medular, né? E eu lembrei do livro do Marcelo Rubens Paiva, que é o Feliz Ano Velho, né? Que ele conta um livro autobiográfico onde ele conta ali a história dele, da lesão. Ele teve uma lesão medular cervical num mergulho de água rasa, né? E eu li esse livro muito jovem, assim, na escola. E depois, quando eu fiz a minha especialização, eu li de novo. E é um livro que, às vezes, eu recomendo, assim, para o paciente que tem uma lesão recente, assim. É um livro muito bonito, assim, de como ele... Acho que a maior beleza desse livro é a sinceridade. É um livro Ele fala diretamente o que ele tá sentindo. É uma linguagem coloquial, assim. E é engraçado ele ver ele passando por todas as fases ali da raiva, da negação e depois construiu uma carreira brilhante, uma vida, enfim, família, tudo. Não limitou em nada a ele. Uma baita dica. Nossa, essa é uma baita escritor, dica. um baita cronista, enfim. Eu trouxe algumas indicações também, mas agora te ouvindo de lesões medulares, me veio outro filme na cabeça, um filme que eu adoro, um filme francês, Os Intocáveis. Esse filme é maravilhoso, do Omar Sy, né? É muito bom. A relação de um tetraplégico com o Seu cuidador, totalmente um cara que não era cuidador ali, e justamente por isso, por tratar ele como né? Não tratava ele diferente, como um deficiente, né? E eles criam uma relação muito bonita.
Trouxe também outro filme do Almodóvar. A gente vai pro terceiro? Não. É o segundo. É o segundo. Foi um filme que ele fez depois de ter sido submetido a uma cirurgia, não sei exatamente qual, mas enfim. E esse personagem foi todo construído com base na experiência dele. Não é autobiográfico, mas, enfim, o filme é Dor e Glória. Não vi. Boa dica. Boa dica. E um outro filme que fala de dor lombar é o da Frida Kahlo. Tem todas as cirurgias. Enfim, o filme vai mostrando as cirurgias que ela é submetida, depois ela sendo transportada, porque ela não consegue mais caminhar. Eu fui na casa da Frida, lá na Cidade do México, e é muito legal. Eles têm uma exposição de todos os coletes. Ela customizava os coletes, né? Pintava os coletes. Ai, que legal. É muito legal. Eu dou uma aula na Universidade de órteses, né? De colares, cervicais e coletes, enfim. E o slide, assim, de entrada é um colete da Frida Kahlo. Assim. Manu, o que tu traz pra gente? Não, e ainda tem um romance, Aguinha com Açúcar. Quem não lindo, a gente chora, que é Como Eu Era Antes de Você, que é ele, tem uma lesão medular. E também tem outro Aguinha com Açúcar, mas lindíssimo, que é The Fundamentals of Caring. Eu lembrei que tem foi lançado agora, eu não vi ainda, mas deve ser bom, né? Acho difícil ser ruim a história do Christopher Reeve, né? Ele teve uma lesão medular altíssima, assim, acho que foi C1, C2, assim, ele perdeu até capacidade de respiração, ficou com tráqueo, ventilação, né? E ele dedicou a vida ele criou ele com a esposa, um instituto, Christopher Reeve, enfim, para pesquisa de células-tronco e tentar reabilitar a lesão medular. Então, acho que era isso, né, pessoal? Conseguimos conversar sobre os principais tópicos. Bruno, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Obrigado vocês pelo convite. Foi uma delícia. Que bom.